Vamos examinar a raiz quadrada de 0,49, certo? Olha só, somente os quadrados perfeitos, números quadrados perfeitos, resultam numa raiz com um número cujo resultado é um número racional, digamos, com exato, ou seja, diferente de uma dízima periódica, como nós já falamos anteriormente, tá? Então nós vamos perceber aqui que nós temos um 0,49 nos leva a pensar de forma um pouco direta que o 49 está relacionado lá à raiz de 49, que é 7. Logo, eu vou dizer que eu tenho possibilidades, através da potenciação, elevando um número ao quadrado, de determinar o 0,49. Essas duas possibilidades é colocando 0,7 ao quadrado, e a outra possibilidade que a gente tem que considerar é o menos 0,7 ao quadrado. Porque a gente sabe que quando o número é negativo elevando ao quadrado, ele também fica positivo. Lembra que lá no conceito básico da raiz, quando eu elevo o número ao quadrado e encontro o que está no radicando, este é o valor da raiz quadrada daquele número. Então é o que vai acontecer aqui. No momento que eu fizer 0,7 vezes 0,7, eu vou encontrar 0,49, certo? Supostamente, o resultado da minha raiz quadrada é 0,7. Mas tem um detalhe, quando eu faço isso também com menos 0,7 vezes menos 0,7, vai acontecer exatamente a mesma coisa. Vai dar exatamente 0,49, que também é o radicando. Mas o que acontece, e o que diz ali antes, no conceito que nós acabamos de ler, um número, ele deve ser positivo, certo? Ou seja, eu vou ler novamente o conceito para vocês. A raiz quadrada de um número racional A é um número não negativo que elevado ao quadrado resulta em A. Então, o número não negativo é o 0,7. Portanto, este aqui a gente desconsidera. Então, o resultado final é 0,7. É o resultado da raiz quadrada de 49. Certo? Então, aqui nós verificamos como se resolve a raiz quadrada de um número decimal, que é um número quadrado perfeito. Por quê? Se existe uma raiz exata, o número ali é raiz, a gente diz que é um número quadrado perfeito. Certo, pessoal? Então, até agora, é este aqui o ponto. Só mais um detalhe. Quero também comentar o seguinte. Existem casos, tá, que a gente vai encontrar e nós vamos estar frente a essas questões que nos apresentam um número racional que não é um quadrado perfeito, como o 0,3. Gente, não existe um número racional exato, com número de casas definidas, que elevado ao quadrado vai dar 0,3. Porque esse número não é um quadrado perfeito. Porque tu imagina, se nós consultar a raiz quadrada, só para ter uma noção, aqui eu tenho 0,30, não existe nenhum número na tabuada que poderia nos auxiliar que multiplicado por ele mesmo dê 30, como nós fizemos no 0,49, que a gente pensou no 49. Então, neste caso, pessoal, o resultado dessa raiz quadrada vai ser uma dízima periódica, por não se tratar de um número quadrado perfeito, certo? E o resultado, ele é este aqui.
com infinitas casas decimais. E isso sempre vai acontecer, mesmo se eu pegar a raiz quadrada do 5. Existe a raiz quadrada do 5, mas ela não é uma raiz exata, porque o 5 não é um quadrado perfeito, tá? Não existe um número que multiplicado por ele mesmo dê 5. Então, neste caso, pessoal, nós teríamos como resultado da raiz quadrada de 5 o seguinte valor. Eu já vou calcular aqui para vocês verem. 1,7099 infinitas casas decimais, ou seja, uma dízima periódica, certo? Muito bem. Mais outro detalhe é a raiz quadrada de números fracionários. Observa que quando eu tenho uma fração dentro da raiz, eu vou extrair primeiro a raiz do numerador, que é 1, e em seguida a raiz quadrada do 4, que é 2. Opa, que é 2. Então a raiz quadrada de 1/4 é 1/2. Observa que o 1 é um quadrado perfeito e que 4 é um quadrado perfeito. Portanto, nós temos a raiz quadrada exata. Certo, gente? Então até aqui nós temos esse estudo sobre a raiz quadrada de números racionais. Valeu!